Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Trigonometria, aula 1. Razões trigonométricas no triângulo retângulo e na circunferência. A origem da trigonometria é incerta, mas o que podemos afirmar é que um matemático do século II a.C. ganhou o direito de ser chamado pai da trigonometria. Seu nome era Hiparco de Niceia. Ele foi o pioneiro na construção de uma tabela trigonométrica. Também considerado fundador da astronomia científica, foi responsável pela criação de um equipamento fundamental para as primeiras navegações, o astrolábio. Esse equipamento antigo permitia que você pudesse determinar sua localização em alto mar baseado na posição das estrelas. Uma outra aplicação para o astrolábio era no campo da engenharia, pois auxiliava no cálculo da altura de um edifício ou na profundidade de um poço, por exemplo. Hoje, no Projeto Matemática, vamos tratar de um assunto que assusta um pouco os alunos, as razões trigonométricas, mas verão que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Também faremos a construção de uma tabela trigonométrica completa, mas sem utilizar macetes engraçadinhos. Bem, vamos à aula. Razões trigonométricas no triângulo retângulo e na circunferência. Considere o triângulo retângulo abaixo. Temos um triângulo e um de seus ângulos internos é 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Vamos chamar a hipotenusa de A e os catetos de B e C. Para completar esse triângulo, vamos colocar os ângulos internos gama e θ. Bem, as razões trigonométricas são as seguintes. A razão seno é definida como cateto oposto sobre hipotenusa. Se você prestar atenção no ângulo gama, seno de gama será B sobre A, pois o cateto que é oposto a gama é B. Já em relação a θ, o seno de θ é C sobre A. Pelo mesmo motivo, o cateto oposto a θ é C. Bem, cosseno é uma razão definida como cateto adjacente sobre hipotenusa. Nesse caso, em relação a gama, temos cosseno de gama C sobre A. Em relação a θ, B sobre A. Por fim, tangente. Tangente é definida como cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seno sobre cosseno. Em relação a gama, temos tangente de gama igual a B sobre C. E em relação a θ, tangente de θ é C sobre B. Você se lembra do Teorema de Pitágoras? Ele afirma que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. No nosso exemplo, fica assim a expressão. B ao quadrado mais C ao quadrado igual a ao quadrado. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar seno de gama igual a B sobre A e reescrever da seguinte forma. B é igual a vezes seno de gama. O mesmo vamos fazer com o cosseno de gama e reescrever como C igual a cosseno de gama. Bem, agora vamos substituir a expressão de B e C em Pitágoras e temos o seguinte. Temos que A seno de gama ao quadrado mais A cosseno de gama ao quadrado igual a ao quadrado. Desenvolvendo mais um pouco, A ao quadrado seno ao quadrado de gama mais A ao quadrado cosseno ao quadrado de gama é igual a ao quadrado. Agora vamos dividir toda a expressão por A ao quadrado. O que a gente obtém é seno ao quadrado de gama mais cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. E o que acabamos de mostrar é o que chamamos de lei fundamental da trigonometria. Ela afirma que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre é igual a 1, independente de qual seja o ângulo. Fica um pequeno desafio. Faça a mesma demonstração para o ângulo θ, ok? Exemplo 1. Determine o valor das razões trigonométricas seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos de um triângulo retângulo em que um dos catetos mede 3 e a hipotenusa mede 2 raiz de 3. Vamos fazer um esboço aqui de um triângulo retângulo e um dos catetos vamos chamar de 3 e a hipotenusa 2 raiz de 3. O outro cateto, por enquanto, vou chamar apenas de A. Os ângulos internos desse triângulo vou chamar de alfa e beta. Esses são os ângulos agudos. São ângulos que estão entre 0 e 90 graus. Bem, por Pitágoras sabemos que
2 raiz de 3 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais a ao quadrado. Continuando os cálculos, temos que a será raiz de 3. Fazendo a razão trigonométrica seno, temos seno de alfa. Se você se lembra, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Em relação a alfa, o cateto oposto é 3 e a hipotenusa 2 raiz de 3. Logo, seno de alfa, raiz de 3 sobre 2. Já cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de alfa fica raiz de 3 sobre 2 raiz de 3, que é meio. Por fim, tangente. Tangente você pode calcular cateto oposto sobre cateto adjacente ou simplesmente seno sobre cosseno. Dessa forma, tangente de alfa será raiz de 3. Em relação a beta, temos seno de beta meio, cosseno de beta raiz de 3 sobre 2 e, por fim, tangente de beta raiz de 3 sobre 3. Você circula as respostas e não esquece do hashtag acabou. Exemplo 2. Para representar os harmônicos emitidos pelos sons dos instrumentos da orquestra, usam-se funções trigonométricas. A expressão 2 seno ao quadrado de x mais 2 cosseno ao quadrado de x menos 5 envolve estas funções e, para π menor que x menor que 3π sobre 2, seu valor é d. Temos a expressão 2 seno ao quadrado de x mais 2 cosseno ao quadrado de x menos 5. Colocando o 2 em evidência, temos 2, entre parênteses, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos 5. Note que o que está entre parênteses se encaixa na definição da lei fundamental da trigonometria, logo seu valor é 1. Temos então 2 vezes 1, 2. Menos 5 vai dar menos 3. Não se esqueça de circular a resposta e colocar hashtag acabou. Continuando nossa aula sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo e na circunferência, vamos fazer o seguinte. Considere uma circunferência com centro na origem do plano cartesiano e com raio R. Temos aqui o plano cartesiano e uma circunferência. Vou marcar o ponto A, de tal forma que a distância de A até a origem é exatamente o raio da circunferência. A tem coordenadas A no eixo x e B no eixo y, e forma um arco de alfa em relação ao eixo x. Seno de alfa é B sobre R. Já sabemos então que B é igual a R seno alfa. Isso faz com que esse cateto do triângulo retângulo formado seja exatamente R seno alfa. Usando o mesmo raciocínio, cosseno de alfa é igual a sobre R, ou seja, A é igual a R cosseno alfa. Logo, esse cateto do triângulo retângulo tem o mesmo tamanho de R vezes o cosseno de alfa. Já sabemos que tangente pode ser calculada como seno sobre cosseno, ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Para poder determinar onde está a tangente no nosso diagrama, fazemos um eixo tangente à circunferência e prolongamos o raio até tocar nesse eixo. E aí sabemos a posição da tangente de alfa. Por Pitágoras, temos que R seno alfa ao quadrado mais R cosseno alfa ao quadrado é igual a R ao quadrado. Já fizemos essa operação hoje. Temos então que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E está aí novamente a lei fundamental da trigonometria. Turma, sempre considerei importante saber como varia o seno, o cosseno e a tangente à medida que o ângulo passeia pelos 4 quadrantes na circunferência. Então, separei uma pequena animação para mostrar para vocês. Preste atenção. Tente perceber como se comporta o seno, o cosseno e a tangente à medida que o ângulo passeia pelos 4 quadrantes. Mais uma vez. Perceba como o cosseno sempre está no eixo x e o seno sempre no eixo y. Essa informação é muito importante. Uma terceira vez. Usando esse comportamento do seno e do cosseno, podemos associar as coordenadas x e y de cada ponto ao ângulo que elas formam em cada um dos 4 quadrantes. Turma, agora que compreendemos melhor como se comportam seno, cosseno e tangente,
podemos fazer a construção da temida tabela trigonométrica de ângulos notáveis. Temos aqui o primeiro quadrante e os ângulos 0, 30, 45, 60 e 90 graus. E as razões seno, cosseno e tangente. Vamos construir o plano cartesiano, o ponto A numa circunferência de raio 1 e que forma o ângulo alfa em relação ao eixo x. Também podemos construir, em relação ao ponto A, os catetos desse triângulo retângulo. Como o raio é 1, o cateto oposto ao ângulo alfa será simplesmente seno de alfa. Da mesma forma, o cateto adjacente ao ângulo alfa será simplesmente cosseno de alfa. Agora preste atenção. À medida que o ângulo alfa se aproxima de 0 grau, percebe que o seno fica cada vez menor, mais próximo de zero? Em contrapartida, o cosseno fica cada vez mais próximo do tamanho do raio da circunferência. É por isso que, em 0 grau, o seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. Como sabemos que tangente é seno sobre cosseno, 0 dividido por 1, 0. Então, tangente de zero é zero também. Seguindo o caminho contrário, ou seja, aproximando alfa cada vez mais de 90 graus, percebe que o seno fica cada vez mais próximo do raio da circunferência e o cosseno fica cada vez mais próximo de zero? É por isso que em 90 graus, dizemos que seno de 90 é 1, cosseno de 90 graus é zero. Como 1 não pode ser dividido por zero, dizemos que tangente de 90 graus não existe. Agora, com a ajuda de um compasso, vamos construir o restante da tabela. Pegue um compasso com abertura igual ao raio da circunferência e coloque sua ponta em 90 graus e marque esse ponto, de tal forma que essa distância seja igual a 1. Sabemos que o raio da circunferência também é 1. Percebe que acabamos de construir um triângulo equilátero? Sabemos que o ângulo interno de um triângulo equilátero é de 60 graus. É por isso que o ponto que marcamos na circunferência está na posição exata de 30 graus. Agora, traçando a altura do triângulo equilátero em relação à sua base, sabemos que a altura dividirá a base na metade. Por isso é que podemos afirmar que a coordenada y de 30 graus vale meio. Usando Pitágoras, podemos achar a coordenada x de 30 graus como sendo raiz de 3 sobre 2. Gente, é por isso que seno de 30 graus é meio e cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Fazendo seno sobre cosseno, temos que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Agora, com uma régua, faça uma reta tangente à circunferência em 0 grau e uma reta tangente à circunferência em 90 graus. Alinhando o ponto de interseção dessas duas retas com a origem, sabemos que o ponto marcado na circunferência tem exatos 45 graus. Percebe que, fechando as coordenadas de 45 graus, temos um quadrado de diagonal igual a 1. Logo, o lado desse quadrado será raiz de 2 sobre 2. É por isso que seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Como seno sobre cosseno é tangente, temos que tangente de 45 graus é 1. Novamente com um compasso com a mesma abertura do raio da circunferência, coloque sua ponta em 0 grau e marque esse ponto na circunferência de tal forma que nessa posição é que temos agora o nosso triângulo equilátero. Por isso podemos afirmar que aquele ponto da circunferência tem exatos 60 graus. Usando o raciocínio visto anteriormente, sabemos que sua altura dividirá a base na metade. É por isso que cosseno de 60, gente, é meio. Usando Pitágoras, podemos definir que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Como tangente é seno sobre cosseno, temos que tangente de 60 é raiz de 3. E essa é a tabela trigonométrica no primeiro quadrante. Turma, vamos dar um passo além. Vamos construir a tabela trigonométrica nos 4 quadrantes. O primeiro quadrante a gente já viu. A única diferença é que agora eu vou representar na circunferência os ângulos em radianos. Bem, para zero, temos seno de zero, zero, cosseno de zero é 1 e tangente de zero é zero. 30 graus é π sobre 6. Já sabemos que seno de 30 é meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. 45 graus é π sobre 4. Temos então
seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno, raiz de 2 sobre 2. Logo, a tangente é 1. 60 graus é π sobre 3. Temos que seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. E tangente de 60, raiz de 3. 90 graus é π sobre 2. Sabemos que seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0 e tangente de 90 não existe. Agora, fazendo o simétrico desses ângulos em relação ao eixo y, temos aqui os ângulos no segundo quadrante. E perceba como é simples de determinar seno, cosseno e tangente de cada um deles. Por exemplo, pegue 120 graus. Em radianos é 2π sobre 3. Percebe que eles têm o mesmo seno, raiz de 3 sobre 2? Mas o cosseno de 120 é simétrico ao cosseno de 60, ou seja, cosseno de 120 é menos meio. Fazendo seno sobre cosseno, fica fácil determinar a tangente de 120, que é menos raiz de 3. E aí você pode fazer o mesmo raciocínio para os outros ângulos, 135 graus, 150 e 180 graus. Usando o mesmo raciocínio, olha como fica a tabela trigonométrica no terceiro quadrante. Temos aqui os ângulos de 180, 210, 225, 240 e 270 graus. E para finalizar, turma, temos aqui a tabela trigonométrica também no quarto quadrante. Percebe que não é tão complicado? Bem, é importante que você saiba a tabela trigonométrica nos 4 quadrantes: seno, cosseno e tangente. Bem, gente, esse foi o projeto Matemática de hoje. Próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!